Queridos, a paz do Senhor, a todos vocês que acompanham a programação da Rede Brasil. Nesta temporada estamos abordando o assunto que diz respeito aos profetas menores. E no episódio de hoje estaremos falando sobre Sofonias, cujo tema é o Dia do Senhor, e Ageu, que trata da reedificação do templo. Teologia Viva está no ar. Sofonias exerceu seu ministério nos dias de Josias. Era de sangue real e parente do rei Josias. Este veio logo após o mau reinado de Manassés, porém havia empreendido uma grande reforma, da qual Sofonias, como profeta, foi um ótimo promotor. Esta profecia foi proferida apenas poucos anos antes que fosse soada a hora da condenação de Judá. Sua mensagem de julgamento sobre Judá foi dada durante o reinado de Josias, que era conhecido como o Bom. Ele predisse que um pequeno número, que nós chamamos de remanescente, retomaria Jerusalém. Para entender a profecia de Sofonias, é essencial aprender algo do período de uns 135 anos que separam a queda de Samaria, que ocorreu em 722 a.C., e o consequente desaparecimento da nação de Israel e a destruição de Jerusalém em 587 a.C., e o exílio de Judá na Babilônia. A história da nação de Judá oscila neste período segundo a influência boa ou má dos seus reis, porque dependia do caráter de cada um. Os reinados de Ezequias e de Josias se destacaram pela sua piedade e pelo vigor das reformas religiosas que eles promoveram. Sofonias foi profeta durante esse reinado de Josias, o rei que foi tão temente a Deus, promotor de tão grandes reformas. Mas tudo indica que a profecia que ele transmite foi pronunciada antes daquela gloriosa reforma introduzida pelo jovem rei. Quando nós olhamos, por exemplo, o rei Ezequias, ele não admitiu a mensagem de advertência do profeta Isaías. Entenda, todos nós sabemos que Ezequias é tido como um rei bom, porém, Ezequias não aceitou a vontade de Deus. Quando Isaías havia dito que ele morreria, todo crente normalmente anela adentrar os portões das mansões celestiais, mas Ezequias fez diferente. Ele chorou como uma criança e Deus acabou atendendo o seu desejo, concedendo-lhe mais 15 anos de vida. Nesse período de graça que Deus acrescentou aos seus dias, Ezequias gerou um filho tão ruim que teria sido melhor se ele tivesse morrido antes de gerá-lo. Este filho, de nome Manassés, reinou durante 55 anos e abandonou por completo os bons costumes de seu pai, entregando a nação à apostasia. Manassés reintroduziu na terra a idolatria que seu pai havia destruído e mandou montar o que os estudiosos chamam de poste ídolo, um vil símbolo sexual do culto à fertilidade dos cananeus. Acompanharam este culto as sacerdotisas prostitutas, cujos serviços influenciaram Baal a, dentro da linguagem deles, benzer os rebanhos e as colheitas. Manassés mandou erguer imagens de todas as divindades pagãs, inclusive o sol, a lua e as estrelas. Tornou-se adepto do espiritismo, servindo-se de médiuns, dos sinais de zodíaco e de todas as formas de bruxaria daquela época. Foi o maior escândalo quando introduziu dentro do sagrado templo as imagens do paganismo, conforme lemos em 2 Reis, capítulo 21, do versículo 3 ao 7. O tribuloso rei Manassés chegou ao topo da apostasia, queimando seu filho como sacrifício no culto a Moloque, como nós percebemos em 2 Reis, capítulo 21, versículo 6. Ele, além de queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria, adivinhação, recorreu a médiuns e frequentemente consultava os espíritos.
fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Nesta repugnante prática pagã, os pais ofereciam os recém-nascidos deitados sobre uma grade de ferro e queimados vivos perante a imagem de Moloque. As chamas consumiam o fruto do corpo pelo pecado da alma. A nação de Judá suspirou de alívio quando Manassés faleceu. Após meio século de corrupção e de violência pelas autoridades, o povo esperava que a limpeza fosse feita. No entanto, isso não se realizou. Quem assumiu o trono herdado de Manassés foi o jovem príncipe Amon, e cumpriu-se o dito, tal pai, tal filho. Amon mantinha em tudo a mesma conduta odiosa de seu pai. Um golpe ali foi organizado e Amon acabou sendo assassinado. Os revolucionários instalaram o filho de Amon, Josias, que à época tinha apenas 8 anos de idade, para ser rei no ano 638 a.C. Uma boa educação fez dele um ótimo monarca e um grande reformador religioso. O seu reinado de 30 anos foi marcado por um reavivamento espiritual, começando com a descoberta da palavra de Deus escondida durante muitos anos no templo. Este acontecimento, em 621 a.C., acendeu uma luz pura depois de um meio século de trevas e apostasia. É nesse contexto que Sofonias profetiza, justamente neste período esperançoso. Torna-se claro, porém, que a maravilhosa reforma de Josias era um tanto superficial. O povo, embora obedecendo às instruções religiosas do rei, ainda permanecera apegado às práticas pagãs da feitiçaria, do culto sexual e do sincretismo. Faltou-lhe a experiência do genuíno arrependimento e fé num só Senhor. Sofonias predisse o julgamento de todas as nações, inclusive a do povo eleito, mas terminou a profecia com a esperança messiânica da restauração no fim dos tempos. Sofonias era trineto do bom rei Ezequias. O rei Josias era bisneto de Ezequias. De sangue nobre e com bons antecedentes espirituais, Sofonias tinha livre acesso ao paço real e exerceu uma autoridade profética que adentrou bem no coração do jovem rei consagrado ao Senhor. O dia do Senhor. Sofonias, mais do que qualquer outro profeta dentre os 12, usava a expressão o dia do Senhor para significar o dia da ira vindoura. Toda a humanidade será julgada e o profeta previu o extermínio não somente da raça humana, mas de toda a vida, como no tempo do dilúvio. Judá, o povo eleito, não escaparia devido à sua apostasia, seguindo a idolatria pagã num espírito sincretista, adorando ao Senhor e a Milcom, o mesmo que Moloque. O homem não pode servir a 2 senhores. Deus odeia o culto em que ele não é o único e supremo Deus. Sofonias anunciou o castigo divino que haveria de cair sobre todos os oficiais e filhos de Manassés que praticaram tanta violência. O julgamento do mundo começaria não com os pagãos, mas com Jerusalém. Como diz o apóstolo Pedro, a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. A ilusão trágica dos judeus foi esta, que não perceberam que o Senhor é governador moral do universo. Os habitantes de Jerusalém diziam: o Senhor não faz bem nem faz mal. Segundo este parecer, não existe causa e efeito na esfera moral. Não haveria relação entre a obediência à lei e os acontecimentos políticos e socioeconômicos. Veja, por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas. O profeta seria vindicado, ou seja, reconhecido somente pelo desenrolar da história da nação. Todo judeu sempre pensava no dia do Senhor como dia de vitória, de alegria e de paz. Ao contrário, replicou Sofonias, será dia de indignação, de alvoroço e de escuridade.
Por causa do pecado do próprio povo de Deus, a vinda do Senhor será dia de julgamento e não de alegria. A igreja acomodada do século XXI precisa refletir mais sobre os fatos históricos concernentes a Israel. A segunda vinda do Senhor é anunciada com grande entusiasmo, mas o dia marcará o comparecimento de toda a igreja ao tribunal de Cristo, ainda que não seja para condenação, mas haverá um julgamento. A igreja será julgada naquele dia como o Israel do Velho Testamento foi julgado segundo as suas obras, quer sejam boas ou más. O julgamento das nações. Em comum com a maioria dos profetas, Sofonias anunciou o julgamento de todas as nações. Esta proclamação ao arrependimento como passo da maior urgência. Buscai ao Senhor e não as imagens dos falsos deuses. Buscai a justiça, deixando a corrupção e a violência. Se assim fizerem, Sofonias estendeu-lhes alguma esperança. Porventura lograreis esconder-vos. As cidades pagãs da circunvizinhança, Gaza, Ascalon e Asdod, são mencionadas como merecendo a destruição. O restante de Judá herdaria toda a região do litoral mediterrâneo. Moabe e Amon, inimigos inveterados de Judá, se tornariam como Sodoma e Gomorra. O julgamento se estenderia até os confins da terra. Ninguém escaparia. Nínive, a famosa capital da Assíria, símbolo de opressão e de crueldade, se tornaria uma vasta ruína, habitada somente pelos animais e as aves de rapina. De fato, ela se tornou uma desolação poucos anos depois, em 612 a.C., segundo a palavra segura do profeta. A visão de um mundo restaurado. Terminada a profecia contra as nações, Sofonias voltou a ameaçar Jerusalém, a cidade apóstata, outrora santa. Ela rejeitou a disciplina da lei e desconfiou completamente do recado divino de julgamento divino. Desde o tempo desastroso de Manassés, o rei ímpio, a liderança do país continuava afastada das normas bíblicas. A benéfica influência do jovem rei crente Josias não conseguiu refrear a torrente de maldade solta pelo seu avô Manassés. Os príncipes da época eram os chefes políticos e eles se caracterizavam pela avareza. O profeta os comparou aos leões e aos lobos. Os líderes religiosos eram levianos. Em vez de ensinarem sistematicamente a palavra de Deus, falavam levianamente. Quem fala em nome do Senhor precisa dedicar muito tempo ao estudo, à reflexão e à oração. No entanto, o Senhor está presente com o seu povo. Ele é justo no meio dele. Este Senhor da justiça espera que o seu povo, Judá, aprenda a lição vivida por muitas cidades e nações. Apesar das advertências dos falsos profetas, o povo de Israel ao norte viu a sua cidade capital, Samaria, cair no ano 722 a.C., em consequência direta da sua apostasia idólatra. Quando a Assíria invadiu o pequeno Judá no tempo de Ezequias, a superpotência foi vencida pela fé e oração do monarca. A justiça de Deus se expressa em manchetes através da história humana. O nazismo, que assassinou nas câmaras de gás 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial e que foi devastado depois, ensina a mesma lição em nosso século. Deus é Senhor e juiz das nações. Chegando ao fim da sua profecia, Sofonias contemplou com otimismo o fim de todo o drama humano. Deus destruirá o mundo com fogo, castigando o pecado das nações. O apóstolo Pedro confirma isto em sua segunda epístola. No mundo purificado e restaurado, as nações louvarão ao Senhor. Israel será modelo de humildade e veracidade. O Senhor será rei de Israel. Ele se deleitará no seu povo com alegria. A mais perfeita harmonia e comunhão, por fim, existirá. Israel se renovará no seu amor. Todos voltarão para as festas do Senhor que eles não podiam celebrar quando exilados.
As duas nações de Israel e Judá serão reunidas e terão um só nome como povo de Deus e gozarão do prestígio das demais nações. Esta visão milenar de um mundo restaurado em paz e justiça nunca se cumpriu. A igreja do século XXI aguarda a restauração do reino de Israel esperado pelos apóstolos e os tempos de refrigérios prometidos pelo apóstolo Pedro e que certamente chegarão da presença do Senhor. Até aquele dia, a nossa oração é aquela do grande apóstolo do amor. Aliás, a última oração da Bíblia toda, que diz: Vem, Senhor Jesus. Voltemos agora para o livro de Ageu, que tem como título A Reedificação do Templo. O profeta Ageu nasceu em dia de festa. Foi o 10º dos profetas menores. Pertenceu ao período após o cativeiro, período no qual se fala do livro de Esdras, Neemias e Ester. Ageu e Zacarias ajudaram na reconstrução do templo, que ocorrera ali entre 520 a 516 a.C. Todo o ministério de Ageu, que se tem notícia, durou menos de 4 meses, segundo alguns estudiosos. Ageu repreendeu os exilados que retornaram por morarem em casas ricamente decoradas, enquanto o templo continuava em ruínas. Zorobabel, o governador, e Jeozadak, o sumo sacerdote, seguiram as instruções de Ageu e construíram o templo. Na sua misericórdia, Deus não permitiu nem a destruição de Jerusalém, nem o exílio na Babilônia, sem fazer antes graves advertências prévias a Judá. Em 605 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiou Jerusalém e depois o rei apóstata Jeoaquim, neto de Josias, o Bom. Na ocasião, Nabucodonosor levou para o cativeiro a elite da juventude judaica para integrá-la no corpo diplomático imperial. Neste grupo saíram Daniel e seus 3 jovens companheiros. Porém, na data em apreço, Jerusalém não foi destruída, mas a nação tornou-se vassala da Babilônia. Em 598 a.C., Nabucodonosor voltou e mandou tirar muito ouro do templo. Segundo um escritor judeu convertido a Cristo, o ouro utilizado no forro apenas da parte do Santo dos Santos no Templo de Jerusalém valeria hoje algo em torno de mais de 10 milhões de dólares, segundo algumas avaliações. Assim, Judá recebeu mais uma advertência, mas não se arrependeu da sua apostasia. Quando o último rei de Judá, Zedequias, revoltou-se contra a Babilônia, Nabucodonosor voltou novamente para destruir a cidade rebelde de Jerusalém. Incendiou o templo, de onde tirou o restante dos seus tesouros sagrados e levou o povo para o exílio. A narração detalhada desse acontecimento podemos encontrar no segundo livro das Crônicas, capítulo 36. 70 anos de exílio se passaram até que o benévolo rei persa Ciro, vencedor da Babilônia, baixou um edito permitindo aos judeus voltar para sua terra. 2 anos depois, em 536 a.C., um grupo de judeus, sob a liderança de Zorobabel, chegou em Jerusalém. Assim se cumpriu, ao pé da letra, a profecia de 70 anos de cativeiro dada por Jeremias, conforme lemos no capítulo 25 e versículo 11. A reconstrução do templo começou logo em 535 a.C., mas com a oposição dos samaritanos, os judeus foram obrigados a desistir por um tempo. O império de Ciro estava inseguro ainda e os inimigos dos judeus aproveitaram esta insegurança para opor-se ao edito imperial que autorizava aquela obra. Por quase 20 anos a reconstrução ficou parada. Então, Deus levantou 2 profetas, Ageu e Zacarias, para incentivar novamente a construção. A situação política externa se havia tornado mais estável sob o novo imperador, Dário, de modo que não houve empecilho.
A exortação dos 2 profetas teve êxito e o segundo templo, o de Zorobabel, foi erguido em apenas 5 anos. Compreende-se a comoção religiosa para reconstruir o templo pelo fato de que, segundo algumas estimativas, 1 em cada 7 dos exilados que voltaram seria de linhagem sacerdotal. A maioria dos judeus ficaram na Babilônia desfrutando de certa prosperidade. Os elementos mais piedosos voltaram com a ideia de formar como que um estado sacerdotal, e foi isto que preparou o espírito farisaico do período de Cristo. Vemos ainda uma mensagem de repreensão para a construção do templo em Ageu capítulo 1. As 4 profecias de Ageu foram dadas no curto período de 4 meses, no ano 520 a.C., segundo alguns. Cada uma dessas sentenças começa com a fórmula literária: veio a palavra do Senhor. Naquele tempo, Judá não tinha mais rei, mas o governador era Zorobabel, bisneto de Josias, o último dos reis piedosos. O sumo sacerdote chamava-se Josué, a forma hebraica do nome Jesus no grego, que significa Salvador. Os que retornaram do cativeiro já estavam bem cômodos em Jerusalém. Moravam em casas boas, com quartos decorados em madeira. A prosperidade aumentava. Todo mundo achava que o templo deveria ser restaurado um dia, mas não com tanta pressa. Assim foi que os enormes blocos de pedra do templo do Senhor, arrombados por mãos ímpias, jaziam em pleno centro da cidade. Os crentes no Senhor, o povo de Deus, estavam gastando dinheiro para embelezar as suas residências elegantes, sem fazer nada para o templo do Senhor. O profeta Ageu advertiu duramente os judeus que, de forma egoísta, se dedicava apenas às suas causas materiais. Exortou-os 2 vezes a se lembrarem do passado, pois a miséria do passado se explicava justamente pela negligência do testemunho comunitário do povo com relação às coisas de Deus. Quantas vezes os nossos sofrimentos pessoais estão ligados à nossa desobediência ao Senhor? O profeta insistiu que o povo deveria trazer madeira não para embelezar suas próprias residências, mas para o templo do Senhor. Um conhecido professor, Ellison, também convertido do judaísmo, sugere que o templo sofrera mais do incêndio do que do desmoronamento. As chamas deixaram os blocos de pedra intactos, enquanto consumiram majoritariamente o madeiramento daquela casa. Em consequência, o material mais necessário para a restauração era justamente a madeira. E os crentes, o povo de Deus da época, estavam forrando suas casas, seus palacetes, com madeira de lei, sem contribuir uma ripa para a reconstrução do templo. Ageu afirmou que a fraca safra e a queda nos negócios eram relacionadas com a negligência do povo quanto ao testemunho público do templo. O livro de Ageu revela que o povo respondeu energicamente à exortação. Apenas 23 dias depois da pregação de Ageu, a obra foi reiniciada para a glória de Deus. O povo foi inspirado pela promessa da presença do Senhor. Eu sou convosco, diz o Senhor. Que inspiração também para nós saber que o Deus Todo-Poderoso é realmente conosco em nosso serviço para com Ele. Afinal, se Deus é por nós, quem será contra nós? A glória do segundo templo. Depois de um mês, Deus mandou o segundo recado profético por intermédio de Ageu. O profeta apelou para o testemunho dos velhinhos entre eles, que ainda se lembravam da primeira casa do Senhor em toda a sua glória. Era natural que sentissem desânimo, comparando a obra-prima de Salomão com aquela velha ruína existente. Como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Lemos em Ageu capítulo 2, versículo 3. Os velhos sentiram a dor da saudade. A única solução seria uma nova obra.
Deus sempre faz coisas novas. A esperança termina suplantando a saudade. Por isso o profeta insistiu que aquele que crê deve enfrentar com realismo o desafio atual. O passado, com a sua negligência culpada, deve dar lugar ao presente com a maravilhosa oportunidade de construir algo no nome do Senhor. O povo tinha prometido consagrar-se à obra e Ageu o chamou a ser forte. Ser forte, Zorobabel. Ser forte, Josué. Tu, povo, ser forte. É o que lemos em Ageu capítulo 2, versículo 4. Sabiamente, Ageu soube desafiar todo o povo de Deus e não somente os líderes religiosos e os poderosos. A obra de construção abnegada de toda a comunidade da fé, do esforço dos grandes e dos pequenos, era algo que deveria contar com a participação de todos. Nesta segunda profecia, Deus promete abalar todas as nações quando encheria de glória aquela casa. O templo que os judeus iriam reconstruir seria aquele em que o Messias compareceria. E, de fato, Cristo andou naquele templo. Herodes o embelezou com obras durante 46 anos, conforme lemos nos evangelhos, mas era a mesma construção. Neste sentido, a glória da última casa foi maior porque contou com a presença particular de Jesus, o nosso Salvador, cuja glória é bem maior do que a da lei. O zelo para com o Senhor. Logo após veio uma terceira profecia em forma alegórica. Ageu interrogou os sacerdotes com respeito à lei cerimonial da impureza. A lei dizia que quem tocasse um cadáver seria impuro por 7 dias. O santuário desmoronado se comparava a um cadáver. Quem o tocasse naquele estado e oferecesse sacrifícios nele seria imundo e o efeito do culto seria tornado nulo. Tudo é imundo. Logicamente, para o templo voltar a ser um corpo vivo, era imprescindível restaurá-lo à perfeição anterior. Só assim Deus aceitaria o culto solene. O povo tinha um compromisso sagrado de construir, mas estava falhando no dever. Deus dispõe de toda a prata e ouro no mundo inteiro. Ele entrega riquezas ao seu povo, principalmente para fins de auxiliar a obra e o testemunho, e não apenas para permitir uma vida luxuosa por parte de seus servos. Foi isto que ocasionou o grave erro dos judeus daquela época. Por terem abandonado o projeto de construção, os agricultores receberam somente 50% da safra esperada. Não reconheceram que as doenças que afetavam a plantação tinham vindo do Senhor. Agora, com a nova promessa de trabalhar, Deus promete uma colheita abundante. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o que fazes, melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Muitos votos são feitos na hora da enfermidade, contudo não são cumpridos quando vem a saúde. Promessa esquecida de contribuir, votos feitos depois de um sermão de consagração e logo esquecidos, promessa vã de tornar-se dizimista fiel. Se todos os nossos votos se cumprissem, haveria meios suficientes para todos os projetos evangélicos. Não faltariam fundos para missões, para o trabalho social e o doador seria ricamente compensado. Devemos aprender com as lições do povo nos dias de Ageu. Contudo, vemos uma promessa futura. A quarta e última profecia de Ageu foi recebida do Senhor no mesmo dia em que a terceira. Que maravilha quando Deus fala pessoalmente a um dos seus servos 2 vezes no mesmo dia. Esta última profecia rasga novos horizontes perante os olhos da fé. O vidente, como tantos outros dos 12 profetas menores, enxergou de longe acontecimentos ao fim da história humana, portanto ainda não realizados em nossos dias. Esta profecia prediz o momento quando o Senhor abalará o céu e a terra. E a confirmação do conflito cósmico de Armagedon, que destruirá as nações e os reinos e que terminará com o triunfo absoluto do Senhor dos Exércitos. Zorobabel, da linhagem eleita de Davi, levava nas veias o sangue real da linhagem messiânica. No dia do Senhor, quando a trombeta do arcanjo soar,
Zorobabel, homem de fé e de ação na obra do Senhor, será levantado de entre os mortos. Ele será como um anel de selar, objeto inestimável de valor. Os reis da antiguidade usavam o anel de selar para autorizar todos os editos e leis promulgados. O anel confirmava a vontade do soberano. Paulo, o apóstolo, afirma que nós somos selados com o Espírito Santo. Como Zorobabel, temos a responsabilidade e o privilégio de expressar pelas nossas vidas a vontade do Pai quanto à extensão do seu reino aqui na terra. Uma parte daquela vontade concerne no uso dos bens materiais que Ele nos confia. Fomos destinados às boas obras para que as praticássemos. E no caso do século XXI, depois de Cristo, como nos anos 520 antes dele, Deus busca a cooperação material de cada um. Por quê? Porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Façamos a obra do Senhor com os recursos que Ele nos tem dado. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de transmitir a Tua palavra a tantas pessoas. Aplica-a em nossos corações e assim como despertaste o Teu povo no passado, desperta-nos para a consciência de estarmos atentos ao dia da Tua vinda e de utilizarmos nossos recursos para a promoção do Teu reino, Senhor. Abençoa a cada um daqueles que têm recebido a palavra. Nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus agora e sempre. Amém. Até a próxima.